Descobri que sou filha da amante e por isso não falo mais com a minha mãe. Vem analisar esse e-mail aqui comigo? Oi, Mara, minha psicoterapeuta linda, que eu amo. Oi, Isa, que bom, fiquei tão feliz de receber o seu e-mail. Gente, lembra que eu falei que eu ia pedir autorização, pedir o relato de um caso que eu acompanho? Então, esse caso tá aqui. Estou amando ver a minha psico analisando casos aqui no TikTok. Me sinto importante poder falar que sou sua paciente de terapia. Hahaha. Ai, que bonitinha! Quero aproveitar e perguntar para as suas seguidoras se elas sabem que você também tem um lado muito bravo. Que quando tá com a sobrancelha arriada lá em cima, coloca a gente na linha em 2 segundos. Que isso, Isa? É assim já? Como assim? Qualquer dia eu vou escrever um relato contando sobre a sessão de terapia que mudou a minha vida para sempre. Ah, bom, isso foi um elogio, né, Isa? Vou considerar um elogio, tá? Um elogio. Obrigada pelo elogio, tá, querida? Que dia que é a sua sessão mesmo? Ah, a gente se encontra lá. Você me pediu e eu vim escrever meu caso para você ler no seu TikTok. Obrigada, que bom. Vai ser muito bom ler o seu relato aqui. Fui uma criança muito feliz porque eu tive uma infância muito boa, ou achava que eu era feliz na infância. Já não sei mais o que pensar. Lembro que eu e minha mãe passávamos muitos e muitos dias sozinhas. Ela sempre falava que era porque meu pai era caminhoneiro e passava mais tempo na estrada e fazia isso para colocar comida na nossa mesa. Nem nos natais, virada de ano, dia dos pais, dia das mães, ele estava com a gente. E quando fui chegando perto dos meus 9, 10 anos, isso começou a me incomodar muito mais, a ponto de eu ficar pedindo para o meu pai trocar de trabalho. Ele ficava no máximo uns 2 dias em casa e depois ficava 1 mês, até 2 sem aparecer. Eu chorava quando ele tinha que ir embora novamente para o trabalho. Eu abraçava as pernas dele, chorava, pedia para ele ficar. Nem nos meus aniversários era garantido a presença do meu pai. Lembro de pedir muitas e muitas vezes um celular de presente para minha mãe. Ela nunca me dava e sempre falava que minha idade não podia. Eu faço aniversário dia 20 de abril. Faltava 2 dias para o meu aniversário de 14 anos, quando meu pai chegou de surpresa e me deu meu primeiro celular. Eu fiquei muito feliz com a surpresa, com o meu presente e meu pai presente no meu aniversário, óbvio. Mas ele chegou no dia 18 e foi embora no dia 19 à noite, dizendo que precisava retornar para o trabalho. Coisas assim me cortavam o coração. Passei meu aniversário chorando e minha mãe sempre dando desculpas, que meu pai trabalhava muito. Apesar de eu ter ganhado meu celular, eu não podia ficar usando internet nem entrando em redes sociais, pois minha mãe e meu pai diziam que eram para me proteger de toda a maldade do mundo. Eu acreditava, mas conforme eu fui crescendo, era inevitável que em algum momento eu descobriria tudo. Fiz 15 anos e ganhei uma viagem de aniversário, só eu e minha mãe. Pedi tanto para o meu pai ir junto nessa viagem, mas como sempre, ele não podia porque estava trabalhando. Fiz 16, 17, finalmente comecei a ter minhas redes sociais. Fiz 18 e com 19 comecei a trabalhar. Mas era muito estranho como minha mãe tentava me controlar o tempo todo, me enchia com as perguntas dela, com quem eu estava trabalhando, quem eu tinha conhecido, com quem eu estava conversando nas redes sociais, mas de um jeito muito desconfiado, invasivo até. Mas até então eu achava que era coisa de mãe preocupada com a filha. Estava perto do meu aniversário de 20 anos quando eu recebi uma mensagem de uma moça no Face na época, me perguntando se eu era filha do José Antônio. Eu disse que sim e perguntei por que ela estava me perguntando. Ela respondeu que achava que nós éramos irmãs. Junto com a pergunta, ela enviou uma foto. Quando abri a foto, eu não sabia o que pensar. Era meu pai abraçada com outra mulher. Um rapaz na época tinha uns 24 anos e essa moça que tinha 20 anos, praticamente a mesma idade que a minha. Eu dei um grito e chamei a minha mãe. Eu tinha achado que meu pai era um safado que tinha arrumado uma amante e estava enganando a minha mãe.
Minha mãe veio até onde eu estava e quando viu a foto, ela começou a chorar. E eu comecei a xingar meu pai, pedir para minha mãe parar de chorar porque meu pai iria se arrepender do que estava fazendo com a gente. Eu estava tentando ligar para o meu pai, que nem chamava o celular dele, como sempre. Minha mãe se acalmou depois de algum tempo e me disse: filha, eu tentei evitar de ter essa conversa com você, mas a verdade é que nós somos a outra família do seu pai. Nessa foto, ele está com a esposa dele e os filhos, que são seus irmãos. Venho tratando isso na minha terapia, mas nem sei descrever o sentimento que eu tive naquele momento. Ela continuou falando: não adianta tentar ligar para o seu pai, filha. Ele não vai atender. Quando ele está com a esposa dele, ele troca o chip do celular. Então você é amante do... Te respeitar? Eu acabo de descobrir que sou filha da amante. Você me pede respeito? Ela começou a chorar novamente. Eu fui para o meu quarto e ainda tentava ligar para o meu pai. Tudo começou a fazer muito sentido. A minha vida inteira era uma mentira. Eu comecei a repassar toda a minha infância e situações que eu vivi na minha mente. Voltei lá no computador e comecei a vasculhar tudo nas redes sociais. E vi que até a história de que meus avós por parte de pai, que eram falecidos, era mentira. Eles estavam bem vivos. Eu vi um monte de fotos nas redes sociais dos meus irmãos. Eu só fui ter coragem para falar com a minha irmã novamente no outro dia e trocamos telefone. A família original do meu pai sempre morou em uma cidade vizinha da nossa cidade. Meu pai nunca foi caminhoneiro, mas era a desculpa perfeita que eles tinham para me dar. Minha irmã então me contou que teve uma conversa séria com o nosso pai e que eles tinham decidido não contar para a mãe dela que era uma ótima esposa e uma mãe muito boa e que ela não merecia passar por todo aquele sofrimento. Deu para entender? Meu pai não queria contar para a esposa dele que a gente existia. Meu mundo estava destruído. Meu pai não atendeu nenhuma das minhas ligações. Ele só foi aparecer na nossa casa, ou seja, na casa da amante dele, uma semana depois e me chamou para ter a tal conversa. Quis me contar que se apaixonou por minha mãe, que ele já era casado, mas que não teve como evitar. Todo esse papinho de idiota. Eu não respondi nada, apenas escutava toda aquela baboseira, mas sabia que eu não queria e não faria parte de toda aquela sujeira. Nunca mais consegui olhar com admiração para minha mãe e muito menos para o meu pai. Minha convivência com minha mãe passou a ser no raso, mínimo de contato possível. Nem falo mais direito com ela. Naquele mesmo ano eu passei para um concurso público e me mudei, vim morar em São Paulo. Já vai fazer 9 anos isso. Cortei contato total com os meus pais. Não vivo uma vida escondida, sou bem ativa inclusive nas redes sociais. As poucas vezes que minha mãe conseguiu falar comigo, disse que estava vendo minha vida, me acompanhando pelas redes, pelas minhas postagens. Eu nunca conheci a família original do meu pai. Agora estou noiva de casamento marcado e não quero ir nem meu pai e nem minha mãe no altar comigo. Minha mãe me mandou mensagem perguntando quando vai receber o convite de casamento. Ela tenta falar comigo como se nada tivesse acontecido, o que me deixa com mais raiva ainda. A verdade é que eu estou casando e acreditando que casamento é algo sério e sagrado. Ter meu pai e minha mãe no altar comigo, aliás, meu pai nem poderia, né? Mas seria muita afronta para mim e para o meu futuro marido. Não respondi a mensagem da minha mãe, como várias que ficam lá sem a minha resposta. E o pior, eles ainda vivem essa mentira, vivendo o amor deles, o amor, ela colocou assim, deles sem se importar com as pessoas que machucam, sem se importar comigo, sem se importar com ninguém. Eles, no meu ponto de vista, são uns ridículos. Eu pretendo me manter à distância deles, vou me casar, ter meus filhos, construir a minha família bem longe. Aliás, meus filhos não vão ter avós presentes e no tempo certo vou contar a eles o porquê disso.
A verdade é que só eu sei o quanto é dolorido saber que eu sou fruto de um adultério, de uma mentira, que eu sou fruto de uma trairagem e que eu sou a parte escondida da vida do meu pai e que a minha mãe deixou que a minha vida inteira fosse uma grande mentira. A minha vida melhorou muito depois que eu comecei a fazer terapia. Mas ainda há muitas coisas qual eu tenho que tratar. Como a minha psicoterapeuta sempre diz, eu vou superar, eu vou conseguir. Pouco a pouco toda essa dor vai saindo de mim. E eu creio nisso. Mara, pergunta para as suas seguidoras se elas acham que eu estou exagerando, não querendo nem a minha mãe no altar. E se elas perdoariam no meu lugar. Está aí então o relato da Isa. Vocês entenderam por que no outro vídeo eu falei cuidado na hora de colocar filhos no meio desses assuntos entre amante, marido, esposa, porque é um peso muito grande. Tratar dos traumas que traz para esse filho quando descobre que ele é o filho, como a Isa relatou aqui, do adultério, filho da mentira, filho da outra. Imagina o peso que a pessoa tem que carregar. Eu sei porque eu atendo casos assim. E é por isso que eu pedi para a Isa relatar o caso dela para eu trazer aqui. Agora você ouviu aí, ela quer saber a sua opinião. Deixa aí o seu recadinho para a Isa, tá, seguidoras? Ela quer saber de você.